Olá, internautas de todo o Brasil e fora deles também. Obrigada, meus amigos de fora que têm nos acompanhado, mandado suas mensagens. Em breve nós estaremos colocando uma tradução para vocês aí que têm tentado entender um pouquinho do português. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Débora Damasceno, psicanalista, coordenadora da Escola de Psicanálise de São Paulo, com o tema: as mulheres são fáceis ou será que as mulheres estão fáceis? Então você, mulher, pegue aqui o seu namorado ou sua família, sua amiga, manda mensagem e coloque todas aí para assistir. Será que as mulheres estão fáceis ou será que isso é um novo clichê? Então, Débora, boa noite. Seja muito bem-vinda ao programa. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, principalmente falando de um tema tão atraente, que é essa coisa de relacionamento, de postura de mulher, do ser feminino. Que delícia, muito obrigada. Então, você que tem as suas dúvidas, quer participar, mande seus e-mails, nós estaremos respondendo. Mas já temos algumas perguntas e vamos começar com esse mesmo título do programa. Será que as mulheres estão mais fáceis, Débora? O que você tem visto como prática de consultório? O que você tem sentido? As mulheres estão mesmo mais fáceis? Essa é uma queixa comum? Então, eu não sei se a gente pode usar esse termo dessa forma, mas no consultório eu acho que já faz uns 6, 7 anos aproximadamente que eu comecei a fazer uma observação. Então, os homens que apareciam no consultório, eles apareciam para mim dizendo: eu quero ter um relacionamento sério, eu quero me casar, eu quero ter alguém em quem eu possa confiar. E eu ficava me perguntando, será que isso é um perfil típico dos meus pacientes? Porque as mulheres chegavam no meu consultório dizendo: os homens não querem nada sério, os homens só pensam em sexo, eles transam com a gente e nos descartam, por que será que isso acontece? E a partir daí eu comecei a questionar os dois lados para entender se os dois estão se procurando, por que eles não estão se encontrando? O que está acontecendo? E o que está acontecendo? Bem, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo um período de transição social. No nosso momento social, no nosso momento histórico, não é tão claro como nós devemos nos comportar. Então, na época das nossas avós, era bem claro: se você é uma moça decente e pretende se casar, você simplesmente não permite nenhuma aproximação sexual. Você sempre é passiva. É mais que não é uma questão de passividade, Lela, porque as mulheres nunca foram passivas. Mesmo na época das nossas avós? Nunca, nunca. Eu tenho inúmeras histórias para te contar de senhoras que hoje estão em torno dos 70 anos, que elas falam: eu olhei para o meu marido no salão de baile, eu gostei dele e eu me aproximei de forma que ele não percebesse que eu estava me aproximando. Então eu tenho uma que me conta assim, que ela estava paquerando um rapaz do outro lado do salão, aí ela comentou com uma amiga que estava paquerando e deu um jeito de se aproximar dele e pediu para a amiga: me empurra. Aí ela caiu em cima dele. Oh, meu Deus. E aí a partir daí começaram uma conversação que resultou... Atitude, né? Então, e sempre foi assim. A ideia é que a mulher dá a permissão e o homem toma iniciativa. Eu acho que isso nunca mudou. Bacana isso. Porque tem já algumas perguntas, como a gente vai ter muita pergunta ao vivo, o Marcelo de Osasco pergunta: as interessantes são difíceis e as chatas são fáceis. Sei, isso é bem assim, é uma colocação do Marcelo. Vamos falar um pouquinho, o que você acha dessa frase, Débora? Se as interessantes são as difíceis e as chatas são as fáceis. O Marcelo, ele está resumindo numa frase a impressão que eu tive dos homens no consultório. Dos homens. Porque a ideia é de que as mulheres que me interessam são aquelas que vão me oferecer algum obstáculo, alguma resistência. A mulher que simplesmente se dá, ou emocionalmente ou sexualmente, ela me passa como homem a impressão de que ela faria isso com qualquer um. Então ela não está me valorizando. E não é confiável. Ela não é confiável. Chegou uma pergunta do Tiago, de São Bernardo, ele fala: olha,
Olá, né? Gostaria de saber se o tamanho do pênis pode influenciar na facilidade de pegar uma mulher. Me ajude. Então, Tiago, quando olho para você pela primeira vez, não vejo o seu pênis exposto, porque não vivemos numa sociedade em que o pênis vive exposto. Logo, eu posso te dizer assim, sem sombra de dúvida, que o tamanho do seu pênis não vai influenciar nos seus contatos a princípio. Muito bom. Tem algumas mensagens dizendo que o tema é muito bem-vindo, agradecendo. Mas eu tenho uma pergunta minha sobre príncipes encantados. Qual que é o ideal ainda hoje em dia? Como é que porque nós mulheres crescemos assistindo filmes ou ouvindo histórias antes de dormir do príncipe encantado. Então, eu vou responder com um clichê. Nós queremos príncipes encantados, nós fomos educadas para desejar um príncipe encantado, mas ao mesmo tempo ele deve permanecer no nível das idealizações. Porque se um homem, hoje em dia, com a postura extremamente masculinizada que as mulheres estão assumindo, hoje em dia, se um homem é gentil, é delicado, é doce, é sentimental, é protetor, a gente olha para a cara dele e fala, ai, deve ser broxa. Ai, esse homem é muito devagar, eu não quero, eu quero um homem forte. E aí esse forte também entra naquele mesmo nível da colocação que o Marcelo fez. O homem que é muito gentil a princípio, ele também não está me valorizando, então eu não consigo confiar nele. A ideia é que ele está usando essa gentileza como um estratagema para conseguir alguma coisa. Então, veja, nós vivemos numa época de extrema desconfiança dos dois lados. O homem não pode confiar nas posturas sexuais das mulheres, porque elas são fáceis, elas podem dar para qualquer um. Ou, como acho que o Tiago colocou, essa preocupação extrema do homem, que as mulheres querem um desempenho sexual, que já vai ser medido pelo tamanho do pênis, como se sexo fosse alguma coisa, como a gente diria em francês, avant la lettre, uma coisa que existe antes do relacionamento. Como se não fosse uma continuidade de um processo de prazer. Se eu sinto prazer com você, eu não vou me perguntar qual é o tamanho do seu pênis. Eu vou me perguntar se a sua presença na minha vida me satisfaz. Poxa, que lindo, né? Nós vamos responder a pergunta do Flávio de Barueri, que ele fala, doutora, me ajude. Por que as melhores mulheres já são compromissadas? Bom, para ser bem psicanalista, eu diria para você que as melhores mulheres já são compromissadas porque você se interessa por figuras compromissadas que devem te remeter a alguém que já tinha compromisso, que você já amou muito. Que bonito. Bom, acho que foi uma boa resposta, né? Agora o Fernando, de Ferraz de Vasconcelos, ele fala, olá, parabéns pelo programa, adorei o tom aveludado da entrevistada. Muito obrigada. Voz, né? Muito, muito bom. E estudando sexologia, a gente sempre estuda que sexo é fundamental. Então eu queria que você falasse um pouco dessa fundamentação do sexo. Então, dentro da nossa linha de pensamento, dentro dos nossos estudos, a gente vê sexo como sendo a realização da maturidade. Então, teoricamente, e apenas teoricamente, só as pessoas adultas e maduras são de fato capazes de fazer sexo. Mas o que eu estou chamando de sexo? Sexo é uma relação entre duas pessoas adultas e inteiras. Hoje em dia, nós temos relações parciais. Então, é comum, eu não sei se isso é hoje em dia ou se foi sempre assim, mas é comum eu me relacionar com alguém para satisfazer a minha carência, para ter uma sensação de controle, ou ser controlada, ou ser controlável, para ter um símbolo de ostentação. Então eu quero um homem bonito, um homem rico, ou eu quero uma mulher bonita, uma mulher poderosa, e aí entra a febre que a gente tem, eu acho que foi nos anos 80, uma febre das mulheres colocarem silicone, e aí iam lá, colocavam um maior e depois um maior, do tipo assim, como se o tamanho do seu peito fosse representar a sua capacidade de se relacionar, a sua capacidade de sentir prazer. Então, assim, essas são ostentações. E o último estágio da maturidade, que seria a relação de prazer. Então, por que sexo é tão importante? Porque sexo significa a nossa capacidade de sentir prazer. E sentir prazer não é ter um orgasmo, é sentir prazer com a vida.
Uma pessoa que transa bem é uma pessoa que é capaz de viver bem, de comer bem, que está à vontade com o próprio corpo, que está à vontade na própria respiração e a partir daí ela é capaz de estabelecer um relacionamento saudável com outra pessoa que tem as mesmas capacidades. Que bonito, né? Que bonito para você que está assistindo agora, né? Volta, isso vai ficar depois disponível aqui no site ou mesmo pelo YouTube. Vale a pena, acho que, voltar várias vezes e ouvir novamente essa frase da Débora. E eu quero já te trazer uma pergunta intrigante. Será que isso é uma questão de educação ou de rebeldia? Será que esse padrão feminino, por que viés você tem sentido que tem mudado esse comportamento? Se tem mudado de fato? Então, hoje em dia, as mulheres elas têm respostas a estímulos. Então, nós temos o que para mim é um preconceito, eu não acredito que de fato tenha sido assim, a noção de que homens são opressores, de que os homens querem abusar da gente. Eu acho isso muito engraçado, eu sempre comento com as meninas, porque eu falo assim, elas falam, mas ele só queria abusar de mim. Aí eu penso, mas como ele ia abusar de você? Fazendo sexo comigo. Mas, por sua vida, se um cara quer fazer sexo com você, ele tem boas intenções com você. Porque fazer sexo com você momento, é uma boa intenção, é uma excelente intenção. Eu acho que a postura seria, relaxa e diz para ele o que ele tem que fazer para você ser muito feliz com isso, porque essa é a intenção dele. É o que muitas mulheres buscam o sexo, mas nem sabem onde a satisfaz. E aí culpam a postura do homem com isso. Então o homem se coloca lá, eu quero te dar prazer, e a mulher lê isso como você só quer abusar de mim, você está me tratando como um objeto. Esta noção de que o homem está tratando como objeto desenvolve uma postura agressiva. Então você quer me agredir, eu tenho que me defender de você. A postura masculinizada da mulher hoje em dia vem como resposta a essa agressividade que ela está esperando. A maior parte dos homens que eu conheço, com quem eu convivo, e eu não me julgo privilegiada nisso, eu acho que todas nós vivemos isso. Débora, você não se julga privilegiada? Não, porque assim, muitas mulheres falam isso. Porque você tem os melhores amigos, né? Conversas em comuns, né? Você é mais privilegiada, só encontro tranqueira, tem essas conversas, né? Tem bastante, mas eu sempre digo o seguinte, meninas, podem confiar no que eu falo, porque para mim os homens não mentem, eles me pagam. Eles não vão pagar para mim mentir. Vai para o consultório para fazer análise, não é? Justamente. E tem um livro muito bacana, né? Dizendo Mentiras no Divã. Mesmo se você mente para o psicanalista, você entra em processo terapêutico. Exatamente. Né? O processo é tão rico que, independente do que você fala, você está sempre falando de si mesmo. É a forma como se fala. Então, nessa linha, eu não me julgo privilegiada, porque eu não me relaciono com homens especiais. Eu me relaciono com homens comuns. O meu taxista, que eu adoro, o rapaz do posto de gasolina, inúmeros homens. E eles não são especialmente agressivos. Agora, se eu começar a agredi-los, eles vão dar uma resposta, no mínimo, de frieza. Então, o que eu noto é que, em função dessa noção, que veio de uma educação, que tem um histórico envolvido no processo, as mulheres assumiram com o homem uma postura defensiva. A maior parte das mulheres é muito chata, é desagradável. Quando elas começam a gostar de um cara, elas começam a maltratá-lo. É importante, né, que se ouça e se perceba, né, dessa forma que a Marta nos pergunta. Pode-se dizer que hoje em dia há apenas sexo por prazer e não há algo mais amoroso? Não, eu acho que existe a questão do vínculo, do amor também, né, Débora? Não é mais só sexo por prazer, né? Então, Marta, eu te diria que hoje em dia as pessoas esqueceram o que é prazer. Porque qualquer pessoa que já tenha tido a possibilidade de se apaixonar e fazer amor de verdade, estar com uma pessoa que você admira, que você confia, sabe que isso é muito diferente de uma transa num momento casual, onde você podia estar bêbado, coisa parecida, ou mesmo de um envolvimento passageiro qualquer. Então, hoje em dia, a gente está confundindo masturbação a dois, masturbação acompanhada, com relação sexual e com prazer. Então, hoje em dia, eu acho que nós estamos numa era autista em que as pessoas se masturbam em conjunto, mas elas não sentem mais prazer. Por isso,
essa grande dinâmica de drogas, por isso essa necessidade da virtualização dos contatos, porque eu não tenho mais as sensações básicas do vínculo emocional, da ligação afetiva, que é o que dinamiza o sexo. E nós poderíamos colocar dentro desse conceito também essas festas funk, daria para colocar esse transar coletivo aí que se tanto fala nessas festas? Lela, eu sou um pouco romântica e eu gosto de pensar que o funk pode ter um fundo daqueles bacanais em que as pessoas tentavam festejar, bacanais do deus Baco, que tentavam festejar a fertilidade e a alegria de viver. O funk, ele floresce em regiões desesperadas, em regiões pobres e carentes de tudo. Então, ok, é agressivo, é vulgar, mas também pode ser uma tentativa de se manter vivo, de se manter conectado, de sentir prazer mesmo, de viver. Acho que a grande preocupação que se fala do funk, né, Débora, é a questão mesmo do não preservativo, né? Eu acho que talvez bacana essa observação, mas você que vai nesses bailes, tenha cada um seu preservativo, né? Menino e menina, acho que preservativo hoje cada um tem que ter na bolsa, na calça, na saia, né? Acho que precisa do preservativo. Isso me preocupa muito. Talvez as gravidez ou as doenças aí. Né? Então, eu como sou sempre das questões emocionais, eu fico pensando que as pessoas, de maneira geral, elas não são ignorantes quanto às prevenções, mas elas são ignorantes quanto às próprias sensações. Então, para mim, se a gente quer, por exemplo, mudar um perfil de um funk ou de uma música popular, ou mesmo da educação dos nossos jovens, nós deveríamos investir mais nessa visão de que, por exemplo, o sexo é uma questão inteira. Não é uma questão. Eu, por exemplo, eu odiava aula de sexualidade na escola. Eu estudei num excelente colégio, tínhamos aulas assim que você sabia o nome de todas as coisas. Mas aquilo nunca me preparou para a intensidade de um beijo, para a intensidade de uma excitação sexual. Não, e de um fungar, né? Então eu falo, não pode, mas a hora que o rapaz ou a moça dá aquela fungada, né, que você sente que está molhada, preciso dar para esse cara, você esquece toda a pseudo-educação recebida ou de casa ou da escola, né? Porque é uma educação que te vê como uma parte. Você é um pênis ou você é uma vagina. Eu acho que os jovens, eles ainda têm um pouquinho de ligação com a própria integridade, com a própria saúde, e isso só faz com que os mais velhos percam completamente a credibilidade junto deles. Então, se a gente olhasse para eles como pessoas e não como órgãos sexuais ou como fontes de doenças, talvez nós passássemos a ser ouvidos. As mães, o que você colocaria das mães nessa questão das mulheres hoje? Então, é engraçado. Onde estão essas mães? Essas mães estão em casa dizendo que foram oprimidas pelos maridos que elas não largam, né? Então, assim, bem colocado. É aquela coisa de que você não vai sofrer o que eu sofri. E como você está ouvindo isso desde que é pequena, você assume a postura. Não, ela sofreu mesmo, meu pai era um opressor mesmo, e eu tenho que me defender dos homens, porque afinal nem meu pai foi confiável, quem dirá os outros. Isso é complicado, porque independente de qual tenha sido a sua figura de pai, o homem que está ao seu lado, o rapaz que se aproxima de você, não é ele. Tem o Luciano fazendo uma pergunta, falando que as mulheres hoje estão com desejo diminuído. Ele pergunta, onde nasce, como se constrói essa sexualidade desconectada ou sem sensibilidade? Legal. Essa sensibilidade desconectada nasce na falta de contato, primeiro com a figura materna. É uma coisa super estranha a gente juntar sexualidade e maternidade, mas para o Freud isso é alguma coisa inseparável. E a intimidade que a gente tem com o próprio corpo, a intimidade que a gente consegue ter com o parceiro, segundo Freud, é uma coisa que a gente desenvolve no nosso período de amamentação, quando a gente é bebê. Então, uma mãe que tem contato físico comigo, ela está me ensinando a ter contato físico. Se eu não consigo desenvolver isso com a minha mãe,
muito naturalmente na minha vida adulta eu vou ter dificuldade com esse contato. A Juliana faz uma observação importante, uma pergunta, onde ela remete. Atualmente, o homem se considera superior ou pelo tamanho do pênis ou pelo próprio pênis em relação às mulheres. Então, ela fala um pouquinho dessa questão do pênis e queria que você conseguisse, dentro dessa pergunta, falar da tão falada da inveja do pênis. Então, eu não acredito que, de maneira geral, os homens usem os pênis para impressionar as mulheres. Os homens usam os pênis para disputar com os outros homens. Então, assim, o pênis do homem não é uma relação com a mulher, é uma relação com outro homem. Isso vem de uma fase em que isso era importante, que ele se sentia numa situação de disputa e que, em função dessa disputa, ele precisava ser maior em diversos aspectos, inclusive no pênis. Então, assim, um homem que tem uma preocupação exacerbada com o tamanho do pênis, muito provavelmente não está se relacionando com uma mulher, mas com uma fantasia interna dele. Poxa, então, isso é super importante. Aí entra a questão da inveja do pênis. Nós vivemos numa sociedade em que aparentemente, e aparentemente mesmo, os homens têm mais liberdade e mais poder que as mulheres. Quando a gente olha para um homem adulto e para uma mulher adulta, a única diferença entre os dois é que esse homem tem um pênis e a mulher não. Aí a gente diz, estamos numa sociedade falocrática. Aí a ideia de que as mulheres têm inveja do pênis. Eu posso pensar que as mulheres não tiveram inveja do pênis de fato, mas elas tiveram inveja da liberdade, da possibilidade de movimentação que elas fantasiaram como sendo do masculino. Eu gosto de usar uma imagem infantil para denunciar a falsidade disso. Eu, como criança, como menina, ficava em casa com a minha mãe, que era quem cuidava de mim, e meu pai saía para trabalhar. Todas as vezes que eu saía de casa, era para passear. Então, para mim, sair de casa era uma coisa divertidíssima. Ele ficava na rua o dia inteiro passeando. Ele se divertia. Tipo, a gente andava de ônibus, então assim, ele pegava o ônibus 2 vezes por dia, que coisa emocionante. Vontade de ir junto, né? Então, para mim, não era compreensível que ele tinha problemas, que ele tinha pressões. Não, ele saía para passear e quando ele chegava em casa a comida estava pronta para ele e eu tinha que ficar assim, esperando por ele. Isso desenvolve na minha mente infantil uma fantasia de que a vida dele é muito melhor do que a vida da minha mãe. Se minha mãe, junto com isso, fizer um discurso de que, como ela sofre, como as mulheres são oprimidas, porque lavam, passam, cozinham, e tem que obedecer o homem, qualquer coisa do gênero, que eu nunca acredito que tenha sido verdade. E eu, como criança, ouvindo isso, eu vou confirmar, olha, eu acho legal que ele sai. Minha mãe diz que não presta estar aqui, logo eu quero ser como ele. Aí, naturalmente, eu vou imitar posturas, que é isso que eu estou chamando de masculinização das mulheres. Tem uma última pergunta, Débora. O José pergunta, quem trai mais, os homens ou as mulheres? Puxa, primeiro eu acho que eu ia pedir para você definir para mim o que é traição. Sim. Mas, de maneira geral, essa fama é dos homens. Só que não é verdade. A maior parte dos homens que eu conheço são extremamente fiéis. Extremamente constantes. Então as mulheres traem mais escondido? E os homens gostam mais de falar que traem? Eu acho que, assim, as mulheres gostam mais de sexo do que os homens. É mesmo? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Se você vê homens parados numa mesa de bar, eles estão falando de futebol, de dinheiro, se eles são intelectuais, estão falando de literatura. E quando passa uma mulher, porque faz parte da masculinidade, eles comentam sobre ela. Ela saiu do campo de visão, ela não existe mais. As mulheres, nós nos reunimos assim, saiu o homem, a gente já começa. Então homem, então sexo, então relacionamento, então. No ar, e a gente vai. Aí nós vamos para o banheiro junto, nós não vamos comentar. Quando a gente chega no banheiro, a gente não comenta. Nossa, que interessante a articulação intelectual dele, né? A gente fala, você viu que mão, você viu que peito, você viu que olhos, você acha que ele está interessado em mim? Nós somos completamente sexuais.
até porque a sexualidade é a parte mais reprimida em nós. Então, na nossa primeira oportunidade, é isso que a gente expressa. Que coisa boa, então, para você e para um dos nossos internautas que nos falava do desejo hipoativo. Então, olha, só, né, tirar as camadas dessa mulher, né? As perguntas que estão vindo, nós responderemos para vocês todas por e-mail. A Débora vai deixar o contato dela agora e voltará aqui. Eu quero que a Débora volte para falar do Museu do Inconsciente. A escola teve esse final de semana no Rio. Então, Débora, por favor, deixa seus contatos, Facebook, enfim, porque tem muita pergunta vindo para você. Legal. Meu contato é deboradamaceno@escoladepsicanalise.com.br e é super fácil me achar no Facebook também, tá lá Débora Damasceno. Então, ou Escola de Psicanálise. Ou Escola de Psicanálise de São Paulo. Num desses canais, pode deixar uma perguntinha que a gente responde com toda a atenção. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua fala doce, como o internauta falou, esse tom de voz aveludado, com tanta sapiência nas respostas. A casa está aberta para você, para os outros colegas da Escola de Psicanálise, para a gente falar em sexologia, em saúde, educação sexual, porque acho que falta, né, esse tema. Por isso que esse programa surgiu, para que vocês pudessem ter um canal onde pudesse falar de sexo, de sexualidade, com ciência, com clareza. Então, toda segunda, aqui pela Just TV ou pelo YouTube. E eu quero mandar um beijo, que eu fiquei emocionada. Esse final de semana encontrei algumas tias e algumas delas me falaram assim: nossa, eu estou tão feliz de te ver na televisão. Eu falei: não, tia, mas é um canal de TV web, mas é igual na TV, te vi pequenininha. A outra tia falou: vou passar para todas as amigas. E então, assim, eu sempre falei, eu faço esse programa com amor para você, independente se vai ter 1 ou 300, 1.000, 5.000 visualizações. Mas isso me tocou profundamente. Então, um beijo para todas as tias, as mães, vizinhas que assistem o programa. E você que gostou, compartilhe no Facebook, em todas as mídias sociais, porque esse programa é feito para você ser mais feliz integralmente, né, Débora? Não só sexualmente. Exatamente, porque sexo é uma parte fundamental da sua vida, mas se você não for uma pessoa inteira, o prazer sexual vai permanecer desconhecido para você. Obrigada e até a próxima.